Como se comunicar de forma mais assertiva em situações de conflito? Eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres e hoje eu vim trazer esse tema para a gente aprofundar o nosso olhar sobre a forma como a gente vem se comunicando. E eu trouxe 3 reflexões antes de começar, de abrir essa conversa, para você sentir se é uma conversa que faz sentido para você. Então diz pra mim se você já feriu alguém com as suas palavras. Diz pra mim se você já ensaiou muitas vezes uma conversa e deu tudo errado. Diz pra mim também se você teve medo de dizer o que você pensava, com medo de trazer ainda mais confusão. Você já passou por alguma dessas experiências? Se você não passou, eu já passei muitas vezes. E eu trago esse tema porque a comunicação, o me comunicar, é um tema muito caro para mim. É uma grande potência em mim a comunicação, eu me comunico com facilidade, mas também é um grande desafio. E já foi mais desafiador me comunicar. E tenho olhado muito para esse tema também com algumas mulheres que eu acompanho nos seus processos individuais de consultório. Então eu trouxe esse tema para compartilhar o meu olhar e compartilhar também um lugar de reflexão sobre a forma como a gente vem lidando aí com a nossa comunicação em situações de conflito. Bom, para falar de comunicação a gente precisa entender o que é se comunicar, né? Como é que a comunicação acontece. Para uma comunicação acontecer, eu preciso ter alguém que comunica, o comunicador ou o transmissor. Eu tenho que ter a mensagem em si e tenho que ter um receptor, alguém que recebe, um ouvinte, um leitor, alguém que recebe aquilo que eu estou entregando, a mensagem que eu estou entregando. E muitas vezes essa equação ela não funciona de forma tão clara assim. Eu sempre fui uma menina muito comunicativa, sempre ouvi isso desde pequena dos meus pais, da escola, dos meus amigos. Nunca tive dificuldade de me comunicar, de me relacionar pela fala, pela palavra, mas ouvi muitas vezes, principalmente da minha mãe, que não era o que eu dizia, mas era o como eu dizia. Eu me peguei, eu passei por experiências, muitas experiências ao longo da minha vida, onde eu feria as pessoas a partir da minha fala. E aí, desde então, esse tema é um tema que me causa dor, inclusive. Sempre me causou muita dor, porque eu não queria ferir as pessoas, eu só queria me expressar, eu queria dizer o que eu pensava, eu queria dizer o que eu sentia. Mas muitas vezes eu não era bem interpretada. Não à toa fui estudar comunicação. Sou formada em comunicação social, essa é a minha graduação. Estudar a comunicação e os processos de comunicação é algo que me toca muito, que eu gosto muito. Hoje eu vim trazer aqui algumas formas que eu encontrei de me comunicar em situações desafiadoras, em situações de conflito, e que eu também compartilho com as mulheres no consultório, que vem ajudando bastante muita gente a melhorar, a se relacionar com a sua comunicação de uma forma melhor, de uma forma mais leve. Diante de situações de conflito, de briga, de raiva, de discussão, as nossas emoções ficam afloradas. As nossas emoções mobilizam muita coisa dentro da gente. Então, essas situações, elas já são por si só situações mais difíceis de se comunicar, onde as emoções sobrepõem a mensagem. Se a gente não tiver clareza, se a gente não tiver lucidez, a gente pode sim usar a comunicação como uma arma e ferir alguém, ou ferir o outro, ou se ferir. Quando a gente quer se comunicar, a gente quer ser ouvida. E muitas vezes a gente fala e o outro não consegue receber. Por que será que o outro não consegue receber? Então hoje eu quero trazer aqui 3 formas que me apoiaram muito e que me apoiam até hoje a refinar a minha comunicação em situações desafiadoras, em situações de conflito. O primeiro olhar que eu gostaria de trazer para essa conversa é: fale sempre de você, fale sempre de si. Quando eu falo de mim, a probabilidade do outro me escutar é muito maior, muito. Então, a probabilidade do receptor receber a minha mensagem é muito maior. Então, quando eu falo de mim, a probabilidade do outro me ouvir cresce grandemente. Então, sempre falar sobre mim, sempre falar de mim
sempre usar essa estratégia. Esse é o primeiro olhar que eu gostaria de trazer. O segundo olhar que eu queria trazer para essa discussão, para essa conversa que a gente está tendo agora, é: fale sobre o que você sente. O que é que você sente? Talvez você precise fazer um exercício anterior, que é aprofundar naquilo que você sente. Então, quando o outro me faz algo, o que eu sinto? Nessa situação de conflito, o que é que eu estou sentindo? Quais são as minhas emoções? O que é que acontece dentro de mim quando o outro me fala o que ele fala ou quando o outro faz o que ele faz? Esse olhar é fundamental para a gente se comunicar de uma forma mais assertiva. O que é que eu sinto quando o outro se movimenta, quando o outro se movimenta em minha direção ou quando o outro faz o que ele faz? Então é muito importante que a gente treine essa pergunta e que a gente esteja sempre atenta ao nosso sentir, porque aí nessas situações de conflito fica muito mais fácil a gente nomear o que a gente está sentindo. E a terceira coisa que eu quero trazer para essa conversa: aprenda, saiba quais são as suas necessidades. Muitas vezes a gente quer comunicar a nossa necessidade, a gente quer dizer para o outro qual é a minha necessidade, o que é que eu preciso, onde eu não estou sendo atendida, o que está me doendo, né? O que me dói? O que me dói muito provavelmente é uma necessidade não atendida ou é um limite que o outro passou. Então tô tendo a minha necessidade de limite, de proteção violado. Quais são as suas necessidades? Você tem clareza de quais são as suas necessidades? Então, aprender a fazer esse exercício é fundamental para ter uma comunicação assertiva com você, com o outro e com o mundo. Se eu não sei quais são as minhas necessidades, como é que eu sei qual é a mensagem? Como é que eu comunico? Qual mensagem eu levo para o outro? E aí as confusões ficam ainda mais difíceis de se desfazerem. Bom, então essas são as 3 sugestões que eu queria deixar hoje aqui, uma reflexão mesmo, para a gente aprofundar esse lugar da comunicação assertiva, para a gente aprender a ter uma comunicação mais gentil, porque isso com certeza vai fazer toda a diferença no nosso estado de relaxamento, na nossa forma de lidar com relações difíceis, com situações difíceis. Então a primeira dela é sempre falar sobre si, eu sempre falo de mim, nunca do outro. A segunda é saber quais são as minhas emoções para poder comunicar. Então o que é que eu sinto quando o outro faz o que ele faz. E a terceira, ter clareza de quais são as minhas necessidades, porque aí eu consigo ter uma mensagem mais clara e comunicar ao outro essa necessidade. Muitas vezes essa comunicação é sobre isso, é sobre dizer para o outro o que eu preciso ou o que eu não preciso. Eu espero que essa conversa te inspire a ter um outro olhar para a sua comunicação, que ela te traga ferramentas para você aprender mais sobre você e poder ter conversas mais profundas, mais verdadeiras e conversas que de fato levem a um diálogo, a uma troca, onde as pessoas de fato se ouçam. A gente fala muito e ouve pouco. A gente fala e muitas vezes é a partir da fala que a gente está se ouvindo. Então, fazer esse exercício diariamente de saber o que eu sinto e quais são as minhas necessidades vai contribuir muito para conversas mais reais e gentis. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo te apoie de alguma forma. Se você quiser deixar aqui para mim nos comentários como é que você lida com a comunicação em momentos de conflito, em momentos de desafio, eu vou gostar muito de saber. Se você tiver qualquer outra ideia de outros temas para vídeos para esse canal, você deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no direct do Instagram, que eu vou adorar me conectar com você. Eu vou ficando por aqui. Até!